movimento uniforme. O movimento uniforme em física, a gente já vê, quando a velocidade ela não varia, a velocidade é constante, é igual à velocidade média, diferente de zero. A função horária que a gente usa no movimento uniforme, μ, posição em função do tempo é igual à posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo, é a famosa fórmula do sorvete, ou S é igual a S0 mais V vezes T. A posição vai variar de acordo com que o tempo também varie. Aqui tem um exemplo para a gente calcular a velocidade relativa. Há uma escada rolante, essa escada tem um movimento de subida. E essa pessoa aqui, ela está no movimento contra a escada. A escada, ela está com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Essa pessoa está descendo a escada. A gente sabe que o intervalo de tempo que ele levou para descer foi de 10 segundos. Qual foi a velocidade dessa pessoa? Para isso, a gente tem que saber o tamanho da escada. A gente pode ver que aqui, também vai formar um triângulo retângulo. Então, a gente pode descobrir o ΔS, que é o tamanho da escada, pelo teorema de Pitágoras. ΔS ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Porque essa parte da escada aqui mede 6 metros, a base da escada mede 8. Então, a gente vai considerar como se fossem os catetos. A hipotenusa é o ΔS. Então, ΔS vai ser igual a raiz, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. Então, ΔS, raiz de 100, 10 metros. Então, a gente sabe que o tamanho da escada é 10 metros. Se a pessoa levou 10 segundos, com que velocidade ela estava? A gente sabe que a velocidade é 0,5 da escada. Então, da pessoa vai ser ΔS dividido por ΔT. A velocidade da pessoa, 10 dividido por 10, igual a 1 metro por segundo. Mas tem um porém. Se ela não tivesse tido obstáculo nenhum, ela ia descer com uma velocidade de 1 metro por segundo. Mas ela tinha que ter uma velocidade de 1 metro por segundo a mais que a velocidade contrária, que é 0,5. Então, na verdade, a velocidade dessa pessoa era 1 mais 0,5. 1,5 metros por segundo. No movimento uniforme, quando a gente fala de encontro de móveis, é que a posição do móvel A, do carro, bicicleta, moto, vai ser igual à posição do móvel B. Quando os dois estão no mesmo sentido, por exemplo, um está indo para a direção A e o outro também, mas esse vai conseguir alcançar esse, mas os dois vão ter velocidades positivas. Tem que prestar atenção que quando eles estiverem em sentidos contrários, se encontrarem, mas os dois em sentidos opostos, um vai ter a velocidade positiva e o outro negativa. Aqui a gente tem dois automóveis A e B que se deslocam em movimento uniforme. A diferença do espaço entre eles é 720 metros. Então, a gente pode dizer que o carro A está na posição 0 e o carro B na posição 720 metros. A velocidade do carro A, 108 km por hora. Do carro B, 72 km por hora. Qual é o espaço e o instante do encontro quando eles estão na mesma direção? Então, aqui, A está indo nessa direção e B também. A gente tem que ver que a posição, a diferença do espaço entre eles está em metro e as velocidades estão em quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que passar para quilômetro por hora. A velocidade de A, 108 dividido por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. A velocidade de B, 720 dividido por 3,6, 72, vai dar 20 metros por segundo. Até para A poder alcançar B, ele tem que estar uma velocidade maior. Então, a velocidade de A é 30, a velocidade de B é 20. Tive que dividir por 3,6 para passar por metro por segundo para eu poder usar esses 720 metros ali.
Como que eu calculo a posição e instante do encontro? Quando é que eles vão se encontrarem? Quando a posição de A for igual à posição de B. Mas para isso eu tenho que saber a função horária de A e a função horária de B. A função de A vai ser a posição inicial dele, que é S0, mais V vezes T. Então, posição de A é 0 mais 30T. Posso dizer que a posição de A, 30T. E B? S de B igual a S0 mais VT. S de B vai ser igual a posição inicial, que nesse caso é 720, mais 20T. Agora eu substituo. SA não é 30T? Então, 30 vezes T é igual. SB não é 720 mais 20T. Letras para um lado, número para o outro. 30T menos 20T é igual a 720. 10T é igual a 720. T vai ser 720 dividido por 10, que vai dar 72 segundos. Esse é o instante do encontro. Para eu saber a posição do encontro, basta pegar essa função ou essa e substituir o T por 72. Vamos pegar essa aqui, ó. S do encontro vai ser 30 vezes 72, que é o tempo do encontro que a gente achou. 30 vezes 72 vai dar 2.160 metros. É essa a posição do encontro quando eles estiverem na mesma direção. E se eles estiverem em direções contrárias, como é que a gente vai saber? Agora, eles estão os dois em sentidos contrários. Então, eu vou dizer que o carro A está indo nesse sentido e o carro B está indo em sentido oposto. Toda vez que eles estiverem em sentidos contrários, o que estiver na mesma direção, vamos colocar a trajetória para a direita. Então, A vai ter uma velocidade positiva, a gente já viu que é 30 metros por segundo, e B vai ser negativa, a gente já viu que é 20, menos 20 metros por segundo. Agora, na hora de montar a função, tem que prestar atenção no sinal. Posição de A é igual, aqui continua 0, 720. 0 mais 30T. Então, a função de A, 30T. A de B vai mudar, porque SB agora é 720, não mais 20, é menos 20T. Então, a função de B vai ser 720 menos 20T. São essas duas que eu vou usar para descobrir o encontro. S de A, quando é o mesmo S de B, a posição de A é a mesma de B. A não é 30T? B é 720 menos 20T. Então, vai ter diferença. Na hora que a gente jogar para lá, vai ficar positivo. 30T mais 20T é igual a 720. 50T é igual a 720. Tempo vai ser 720, agora dividido por 50, vai dar um tempo menor. 14,4 segundos. Para a gente saber a posição do encontro, a gente é só substituir. Posição do encontro vai ser igual a 30 vezes 14,4. Então, a posição do encontro vai dar 30 vezes 432 metros. Então, eles vão se encontrar aqui no meio, né? Se aqui estava em 720, eles estão indo um em direção ao outro.